Polêmica: gibi é ou não é literatura? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de gibis, né? Uma polêmica que existe, será que gibis são literatura ou não são literatura, né? O pessoal fala disso, existem discussões na internet, existem até teses, né, de mestrado aí em universidades que falam um pouquinho sobre essa relação entre a literatura, né, e as artes gráficas, os gibis, os HQs. Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso aqui, vou contar um pouquinho aí da minha experiência com esses gibis, né? E a gente vai descobrir aí se é ou não é literatura aí o gibi. Bom, eu estou envolvido aí com gibis desde criancinha, desde pequeno, né? Até separei aqui alguns exemplares de gibi que de uma certa maneira servem para mostrar um pouquinho dessa história. Mas o primeiro gibi que eu ganhei, né? O primeiro livro que eu ganhei, eu tinha aí, foi esse aqui, o Cinquentenário da Disney, que foi praticamente aí quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, que eu entrei no prézinho. Vou até tirar uma foto aqui da declaração que a minha mãe fez, né? Assim que eu entrei no pré, foi um presente dela e do meu pai para mim. Esse livro ficou muito tempo na prateleira, usei demais, ele acabou rasgando aqui a lombada, e eu, um tempo atrás aí, fui lá e pedi para reformar, levei ele para reforma, ele foi colado novamente, né? Foi colocado aqui um nome, foi feita uma contracapa. E ele está aqui até hoje, e ele é mesmo um gibi gigante, né? Acho que foi a primeira incentivo que a minha mãe me deu para iniciar na leitura. Então, desde lá para cá, eu adoro gibis, né? Acho que é bom falar isso, gosto muito da leitura de gibis. Nem trouxe aqui os HQs, nem os mangás, nem nada, trouxe só gibis, mas só para vocês terem uma ideia. E de lá para cá eu tenho sempre lido gibi. Esse aqui, por exemplo, é o Almanac número 1 da Turma da Mônica, que eu também guardo comigo aqui. Tem algumas histórias da Turma da Mônica, já está comigo há bastante tempo. Tem aqui uma revista de comemoração do Cebolinha, né? Que quando ele venceu a Mônica, então é uma historinha também que eu guardei aqui com muito carinho. Tem aqui, ó, o Recruta Zero, né, que também é um gibi clássico aí da minha época de garoto. Esse que eu li recentemente, que é Viagens no Tempo, que é uma coletânea de pequenas histórias aí de viagem no tempo da Disney. É bom, achei que uma outra história é melhor e acabou que não brilha tanto como outras coletâneas que eles fizeram, mas realmente, mesmo assim, é divertido aí para dar uma esfriada na cabeça. E esse aqui, por exemplo, da Tina, né, que é uma minissérie, também em formato de gibi. Então eu tenho muitos, né, exemplares que são relacionados a gibis, separei alguns. E um dos que eu acho até um dos mais elegantes e melhores, que é esse aqui, que é o Detetive das Trevas, né, que é um Mickey Mystery. Que esse aqui eu achei realmente muito bom, são histórias assim, com muitos elementos, histórias com reviravoltas, né? Então assim, esse aqui eu recomendo, eu acho que é um dos melhores coletâneas aí que tem da Disney, vale muito a pena ler, quem curte aí gibis, quem curte os HQs. Bom, enfim, né? Qual que é o debate então, né? Eu mostrei um pouco aqui da história, eu gosto muito, adoro gibi desde criança e fica esse debate, será que realmente os gibis são ou não são literatura? O gibi nasceu, na verdade, no século XIX, em cerca de 1890, aí tem algumas dúvidas, né, da onde ele nasceu. Alguns falam que nasceu na Europa, né, com em um jornal lá na Europa, que tinha lá um grupo de um personagem que era o Yellow Kid, depois apareceu nos Estados Unidos alguns anos depois, acho que 8 ou 9 anos depois, né, em 1890, alguma coisa desse gênero, e de lá para cá ele foi ganhando popularidade, né? Hoje existem muitos fãs de gibi, de HQ, né, de histórias em quadrinhos. E fica essa dúvida, muitos falam que literatura, é sim uma forma de literatura, e outros dizem que não tem a ver com literatura, que é mais uma arte realmente, apesar de ser uma arte que tem a escrita, não é literatura. Se a gente for pesquisar um pouco sobre o que é a palavra literatura, literatura significa letras, então são as artes, né, que de alguma forma envolvem essa habilidade de ler, de escrever, né, de contar histórias através da escrita.
né, através das letras. Então, se você pensar bem na questão do gibi, né, a maioria dos gibis tem ali um roteiro, tem ali uma história, então ele tem elementos da literatura dentro dele. Né? Se você for considerar aí que ele tem as reviravoltas, ele tem uma história, tem personagens, né? Tem uma estrutura dentro do que é descrito nessa história, você pode considerar que o gibi tem a literatura dentro dele e é uma forma de literatura. Em contrapartida, alguns outros defendem que por ser ter os elementos do desenho, né, e na sua grande maioria, né, a maioria que preenche mais as páginas são os desenhos e não as escritos, né, alguns defendem que é mais voltado para um outro tipo de arte, uma arte mais voltada para o desenho do que para a arte literária. Eu honestamente entendo, na minha opinião, é sim uma parte literária, mas é a minha opinião. Eu li outras opiniões de outras pessoas, né, de estudiosos que acham que não é literatura. Então existem esses dilemas, né, essas questões, mas no fundo é que quanto mais, né, hoje em dia, mais está se evoluindo a questão dos desenhos, essa habilidade de desenho das pessoas. Os gibis, os HQs, os mangás, eles estão tomando muito mais conta das prateleiras, né? Hoje eles são aí, existem inúmeros fãs, né? Eu acredito até que em alguns países, em algumas regiões, em certa idade, né, os gibis eles tomam muito mais conta da literatura, né, dessas pessoas que gostam de ler, do que até mesmo os livros. A minha própria filha, essa série da Mônica, né, que são os mangás da Mônica, que é a Turma da Mônica Jovem, ela tem praticamente a coleção quase toda da Turma da Mônica Jovem. Foi uma das primeiras leituras dela que ajudou a formar ela como leitora. Então, assim, é um dilema que está aí, né, é uma polêmica, mas eu acho que, independente do que as pessoas acham, o mais importante é realmente entender que esses gibis, né, a próprio Maurício de Souza, de quem eu sou muito fã, né, já tive alguns encontros aí com ele, né, em eventos literários, alguém que eu sou muito fã, ele formou praticamente um número imenso de leitores no nosso país, né? O nosso país hoje tem mais leitores muito por conta, né, da Turma da Mônica, que foi os gibis que muitos de nós começaram a ler, muitos de nós começamos a ler lá no começo da nossa vida, dentro dos gibis da Turma da Mônica. E hoje as escolas, inclusive, pedem, né, no início do ano, que os pais comprem alguns gibis, né, não importa quais são, mas pedem que a gente compre alguns gibis, para que as crianças levem para a escola, para que faça parte da leitura deles ao longo do ano. Então, assim, independente, né, dessas escolhas, dessas decisões de se gibi é ou não é literatura, é importante ressaltar que ele tem um papel fundamental na formação de leitores, além de ser muito divertido, né? Alguns deles fazerem a gente passar o tempo aí, né? Curtir, dar uma boa risada e até mesmo escapar um pouco aí, talvez, de leituras super pesadas. A gente faz às vezes uma leitura de um livro de 700 páginas e o gibi depois dá aquela desintoxicada, né, na gente aí, para encarar outros livros até maiores aí, mais fortes. Bom, gente, essa é a minha opinião. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí, é muito válido. Não é uma batalha entre gibis ou livros, né? Mas é sim, eu acho que uma parceria, que eu acho que essas duas expressões culturais, né, expressões artísticas juntas, elas fazem a gente aí ter uma cultura muito mais introduzida aí na sociedade, em todas as esferas, né? Até naquelas pessoas que não gostam tanto de ler livros com muitas letras, mas que gostam de ler e que têm aí a oportunidade de ler essas histórias pequenas, com poucos escritos, mas que também trazem uma mensagem bem legal. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço aí a todos que estão seguindo, que estão inscritos no canal, que estão curtindo os vídeos. Espero aí que tenham gostado do vídeo e até a próxima história.